Olá, eu me chamo Josemar, não sou youtuber e nem sou retro gamer, mas publico alguns vídeos que acho que seja de interesse do público. Esse vídeo é para corrigir um equívoco que eu cometi num outro vídeo que eu publiquei sobre o Batocera em TV Box. Em 23 de abril de 2024 eu publiquei um vídeo que tem o seguinte título: Batocera 40 desenvolvedor em TVs boxes com sockets da Anlogic de S905X a S922X, instalação e teste de jogos. Vou mostrar aqui esse vídeo no YouTube. Esse é o meu canal e o vídeo que eu estou falando é esse aqui. Quase tudo que você precisa saber para instalar Batocera 40DV em TV Box com processadores Anlogic. No vídeo eu informo que Batocera funciona em muitas TV Box com socket da Anlogic e apresenta uma tabela com centenas de aparelhos de diversas marcas que, segundo eu, no vídeo funcionariam com Batocera. Porém eu percebi agora que cometi um equívoco e vou explicar. Recentemente eu adquiri uma TV Box da Micool, a KM9 Pro Classic, e eu produzi um vídeo mostrando o Emoelec funcionando nela. O seu processador é o S905X2. E daí eu pensei, bem, existe uma versão Batocera para TV Box com socket analógico da segunda geração. Vou produzir um vídeo também mostrando o Batocera funcionando nessa TV Box da Micool. Lá no diretório do Batocera, no Mirrors, eu baixei a imagem para a TV Box geração 2, que é a que tem lá. Pensei, geração 2, SX2, geração 2. Mas quando eu fui configurar o DTB, para escolher o DTB correspondente à minha TV Box, veio a surpresa. O único DTB que existe na pasta boot é do SBC, ou seja, de uma placa, a Radsha 0. Não é uma TV Box e o seu socket é o S905Y2, não é S905X2. E não tem mais nenhum DTB para nenhuma TV Box ali, só tem esse DTB para a placa da Radsha. Ou seja, é uma versão, uma imagem feita especificamente para essa placa Radsha. Eu tentei fazer funcionar a imagem disponível, pois é S905Y2, que é equivalente a S905X2. Eu fiz várias experiências com DTBs, usei de outras versões Batocera, como para S905X3 e S922X, que também é a segunda geração de Anlogic. Cheguei a usar o DTB de Corelec e Emoelec para a S905X2, tanto com o nome original, lá do que está no Corelec, como renomeando e incluindo Meson no nome, mas não funcionou. Além disso, como a imagem disponível para Radsha 0 tem que ser instalada na memória interna, no MMC, da mesma forma que a imagem para a Belink GT King, eu tentei usar o mesmo método, usando o script que eu usei lá para fazer a Belink funcionar, que eu mostrei no vídeo que eu produzi sobre a Belink GT King. Tem que usar 3 arquivos de um script criado pelo Rochip lá, e aí funciona. Então eu tentei fazer assim também com essa imagem da Radsha 0, colocando esses scripts na raiz da partição Batocera. Na Belink funciona, mas dessa vez não funcionou. Nada funcionou. Tentei todos os DTBs possíveis, todas as maneiras possíveis, mas não funcionou, então eu desisti. Qual a minha conclusão? A única imagem que existe de Batocera para sockets da Anlogic de segunda geração foi feita para o SBC Radsha 0. Ou seja, não existe imagem Batocera para TV Box com socket Anlogic de segunda geração, à exceção da S922X, que também é segunda geração, e eu até produzi um vídeo sobre ela funcionando com Batocera. Não existe nenhuma imagem de Batocera para TV Box com socket S905X2. Isso é confirmado pelo que foi dito no Discord e no fórum do Batocera. Vou mostrar aqui o que um dos desenvolvedores do Batocera disse lá no Discord. Aqui está o Discord do Batocera, e esse usuário Sultan99 estava procurando uma imagem do Batocera para T95Q dele, que tem S905X2. E aqui está o que o desenvolvedor DManFC
disse, vou traduzir aqui. Ele disse: se você tiver um arquivo DTB que permita isso, pode ser possível, mas atualmente o único dispositivo geração 2 testado é o Radxa. A maioria desses dispositivos tem suporte e documentação ruins para fornecermos imagens, apenas mais um peso de papel. E aí o sultão disse: não entendo, mas por favor, se você encontrar alguma solução, mencione-a. E aí o desenvolvedor disse: improvável, nenhum de nós tem esse dispositivo. Você terá que encontrar um membro criativo da comunidade ou continuar procurando. Ou seja, ele desencorajou. Isso foi em 2022. E pelo visto até hoje não resolveram, não criaram uma imagem. Aqui o Demetris, que é o desenvolvedor que trabalha com essas imagens de TV Box, falou que talvez que em 2023 ele implementaria. Ele falou assim: há alguns novos projetos surgindo com essa sociedade, então apoiaremos em 2023. Você precisará remover o sistema operacional Android. Ele tem esse modo de trabalhar, de fazer imagens para TV Box apenas para usar na memória interna. Mas acabou, pelo que eu vi, eles só criaram mesmo, só desenvolveram a imagem para o Radxa, não desenvolveram outra imagem. Vimos aqui que o desenvolvedor do Batocera disse que eles não têm uma TV Box com SX2 e que não estava previsto desenvolver nada, enquanto o Demetris falou que desenvolveriam, mas pelo visto não desenvolveu. Vamos ver também o que foi dito no fórum do Batocera. Aqui no fórum do Batocera tem esse tópico: suporte Anlogic S900X2. Primeiramente, esse usuário Ozarks falou que ele tinha tentado usar na X2 uma imagem de 905X e 905X3 e viu que não havia nenhum DTB e estava pensando em usar o DTB do Corelec, o que seja que usa no Emoelec também. E o Atari, ele, que é um da equipe Batocera, ele falou que não deve usar arquivos DTB de outras fontes, versões mais antigas do Batocera, ou de outra distribuição, pois eles não vão funcionar. Ou seja, o DTB tem que ser específico para a TV Box que a gente está usando. E daí esse outro usuário, Clutch Master, ele disse: olá pessoal, eu tenho uma caixa Meku KM9 Pro, é a mesma minha, com S900X2. Ele desmontou para verificar o chip e disse que tentou inicializar a partir de um cartão com a DTB S900X P212 e não deu certo. Ele perguntou: existe uma guia sobre como compilar o bootloader para o sistema? E mostrou as imagens, que ele tirou. E novamente o Atari disse: infelizmente não há guias, você só precisa saber. Às vezes, muito raramente, o fabricante fornece documentação detalhada como inicializou o sistema operacional hackeado e transmite algumas instruções, mas isso geralmente não acontece. Ou seja, não existe imagem e nem DTB para S905X2 para Batocera. Baseado nisso tudo que estou dizendo, tenho que acrescentar que na realidade não há como dizer que Batocera irá funcionar em todas aquelas TV Box que eu descrevi na tabela, pois para muitas delas possivelmente não haverá um DTB. Por isso, para saber se funciona ou não, só baixando a imagem e vendo se existe o DTB na pasta boot, ou se os DTBs existentes irão funcionar na TV Box. Isso se faz com tentativa e erro. Pelo menos sabemos, pelo que você vê em vídeos do YouTube ou posts em fóruns, etc., que o Batocera funciona em diversas TV Box da primeira geração, S900X, por exemplo. Também sei por experiência própria que funciona na Belink GT King, que é com S922X, que é da segunda geração, e em várias da terceira geração, que é o S900X3. Vou mostrar aqui novamente aquelas tabelas. Então aqui a tabela que eu apresentei, comecei com S812, tem várias TV Box, é uma incógnita. Agora eu tenho que dizer que é uma incógnita. Para saber se funciona, tem que pegar a imagem e verificar se tem um DTB dentro da pasta boot que vai funcionar, que é compatível. Essa 905 e 905X já é mais comum, foi a primeira box que eles fizeram imagem. Provavelmente
a maioria deve funcionar. Existem vídeos mostrando que funciona e tudo mais. Então essa aqui deve funcionar a maioria, mas é a mesma coisa da anterior. Tem que ver o DTB e fazer o teste. A segunda geração eu já mostrei que não funciona, só tem a placa Radxa. A maioria não funciona, então essa tabela aqui está furada. A S912 também é uma incógnita, é praticamente a segunda TV Box que eles produziram uma imagem. A S900X e a S912. Provavelmente algumas devem funcionar e outras não, vai depender do DTB. A terceira parte da tabela tem a S902X, que eu sei que a Belink GT King funciona, porque eu testei, tem uma, fiz um vídeo. As outras também terá que ser testado, ver se tem um DTB compatível. E por último, essa terceira geração é a mais comum, X3, é a que eles mais trabalham nela, tem desenvolvimento. Eu sei que pelo menos as três que eu tenho funcionaram, então essa aqui é mais tranquilo, provavelmente a maioria deve funcionar, mas também tem que se fazer o teste. Tem que pegar o DTB, configurar e ver se dá o boot inicial. Então eu vou mostrar aquela tabela que eu publiquei no meu vídeo, como que eu publiquei e a correção, como que deve ficar essa tabela agora. Aqui está, como que é a tabela que eu apresentei no vídeo em relação à segunda geração. Eu descrevi aqui S905 segunda geração, os toques que existem e todas as TV Box. Então eu mencionei que todas as TV Box funcionariam no Batocera, mas na verdade não, porque para a Batocera existe uma versão segunda geração, acontece que é somente para S905Y2. Então essas TV Box todas aqui não vão funcionar com Batocera. Então na verdade a tabela deve ser corrigida para constar como deve ser a tabela em relação a S905 segunda geração. Sockets que vão funcionar S905 segunda geração, S905Y2 Radxa 0. Então existe versão Batocera apenas para essa placa Radxa 0, que é com S905Y2, nem X2, S905Y2. Mas eu tenho que explicar uma coisa, na verdade o Batocera não informa que existe suporte para TV Box S905X2 de segunda geração. Se nós olharmos lá no site deles, eu vou mostrar aqui. Se nós virmos aqui, adquira o Batocera, e nós descermos, nós vamos ver que tem imagem para Batocera Belink GT King, que depois existe para S900X, S905, 905X, para TV terceira geração, que é a X3. E olha, eles não dizem que existe suporte para TV Box de segunda geração, na S900X. A única que eles dizem da segunda geração é aqui, a Radxa 0. Então eles não informam aqui que existe suporte, na verdade. Não existe, não dizem. Só que o que me confundiu e confunde muitos usuários, e já confundiu até pessoal da equipe Batocera, é que aqui nesse repositório consta S905 geração 2. E na verdade essa geração 2 é apenas a placa Radxa. E eles também têm aqui a Radxa 0, ou seja, essa imagem aqui e essa aqui embaixo, S905 geração 2, é a mesma imagem. O que eles deviam fazer é tirar essa imagem aqui para não confundir ninguém, deixar apenas a da Radxa 0, que é a mesma. Então, se você vir aqui e vai clicar, vai ter uma imagem e aqui é a mesma. Na verdade, essa aqui está mais atualizada, acho que tem a versão 40. E essa aqui para, se não me engano, na 37. Então, se essa aqui não serve para TV Box, TV Box de geração 2, a X2, e a mesmo talvez uma TV Box com Y2, eles deveriam tirar daqui, para não confundir o usuário. Cara, eu pensei, tem, para minha X2 tem uma imagem, mas não tem, só tem para Radxa. Então eu tenho que ser honesto e dizer, a Batocera não informa lá na página principal deles que existe suporte para S905X2 ou TV Box segunda geração. Só consta lá que existe suporte para S905 segunda geração, mas da placa Radxa 0, que parece-me que é uma ótima placa. Essa placa tem S905Y2. Mas o fato de terem colocado
deixar disponível lá no repositório deles. ES905 geração 2, isso pode confundir, assim como me confundiu. Parece que eu cometi mais um engano no vídeo que eu fiz sobre o Batocera. Se trata sobre quem primeiro criou um sistema de front-end para TV Box usando o Emulation Station. Eu encontrei um outro tópico sobre o assunto no fórum Batocera, vou mostrar aqui. Esse tópico aqui é bem antigo, 2017, versão de todos os S905 e S905X 5X boards. Esse tópico é de 2017 e alguém estava pedindo se podia adicionar suporte Batocera para TV Box, para S900X 5 e 905X. E alguém mencionou que já havia isso aqui no GitHub, St. Gilbert LibreELEC SX05RE versão 1.4. Então, esse fork, esse addon que o St. Gilbert criou lá no CoreELEC, que eu mencionei em 2019, se não me engano, ele já tinha em 2017 no LibreELEC. Então parece-me que ele foi um dos primeiros realmente a mexer com emulação em TV Box. E no mesmo post alguém menciona que existia aqui já em agosto de 2018 um fork chamado Scott ELEC para S912, e também diz que esse é um fork do St. Gilbert, do EMUELEC SX5RE, que também diz que esse é um fork LibreELEC do KS-ZAC, ou seja, pelo jeito esse KS-ZAC foi um dos precursores, foi um dos primeiros. O St. Gilbert usou o trabalho dele também para fazer um fork, e Scott ELEC usou o fork do St. Gilbert, ou seja, estava tudo emaranhado. Esse Affrict falou assim, talvez valha a pena conferir Scott ELEC para ver como eles fazem a mágica com S912. Acho que é um fork do St. Gilbert, que é um fork do fork LibreELEC do KS-ZAC. Aí ele finaliza, parece que todos na comunidade Logic estão sendo bifurcados de uma forma ou de outra, ou seja, estavam todos interligados. Mas então aqui mostra que na verdade não começou com Batocera, mas começou com KS-ZAC, St. Gilbert, Scott ELEC. Portanto, diferentemente do que eu disse no vídeo anterior sobre Batocera e TV Box, não foi o Batocera a começar isso. E além disso, eu vi nesse mesmo post que quem criou a primeira imagem para a TV Box, para o Batocera, foi um membro daquele fórum chamado Suzuki, que criou a versão e a disponibilizou. Então o desenvolvedor criador do Batocera, o Denis Lamarre, ou Susan34, validou a imagem do Suzuki e a integrou ao sistema. Vou mostrar aqui o primeiro post do Suzuki falando sobre a versão que ele estava criando para a TV Box e disponibilizando para o Batocera. Aqui nós vemos que o Denis Lamarre, o Susan34, em 2017, é o criador do Batocera, ele estava dizendo que ele não tinha tempo para trabalhar com uma versão para a TV Box. Diz que o número de usuários está crescendo, mas as contribuições externas são muito baixas. Adicionar uma nova arquitetura requer algum tempo. Até que haja mais contribuidores, prefiro me concentrar em melhor distribuição. Ou seja, ele disse que no momento, em abril de 2017, ele não estava pensando em criar uma versão de Batocera para a TV Box. E aí apareceu o Suzuki. Ele diz assim: fiz funcionar na minha caixa S96 baseado em S900X, mas o pacote Emulation Station original sempre trava tal. E aí ele informou as fontes tal, e disse que levaria um tempo para resolver, mas depois ele resolveu. Então ele construiu a imagem, um fork do Batocera praticamente, para a TV Box e disponibilizou. Depois o Susan validou, fez algumas correções e integrou ao repositório. Então, na verdade, quem criou a versão Batocera para a TV Box foi Suzuki, em dezembro de 2017, bem antes da primeira versão que está disponibilizada no repositório do Batocera.
Esse vídeo foi para corrigir o equívoco que eu cometi no vídeo anterior sobre o Batucera, onde eu digo que existem centenas de TV Box que funcionam com Batucera, e agora eu vejo que não é bem assim. Tem que se verificar o DTB, se existe um DTB, e dizer claramente que Batucera não funciona em TV Box com SOC ES905X2. Eu tentei fazer funcionar na minha Meku KM9 Pro. Não funcionou, a única imagem que existe é para S905Y2, que é equivalente ao X2, mas não funcionou. Eu troquei todos os DTBs possíveis, fiz experiência com DTBs, não funcionou. Então, corrigindo aqui essa informação que eu tinha dado, não existe imagem Batucera que funcione em TV Box com SOC ES905X2. Espero que esse vídeo seja útil, que tenha gostado, e obrigado por assistir.